Em uma tarde ensolarada, um homem chamado Frank finalmente foi libertado da prisão após passar longos 14 anos atrás das grades. Frank era um poderoso chefão da máfia que costumava controlar vários negócios ilegais na cidade de Nova York. Ao voltar para o mundo exterior, descobriu que seu poder havia diminuído drasticamente. Os cartéis colombianos e chineses haviam assumido o controle do tráfico de drogas e da prostituição, eliminando os antigos associados de Frank. Em outra parte da cidade, Emílio, um dos chefes do ramo da prostituição colombiana, deixou seu estabelecimento e entrou em um telefone público. De repente, sem qualquer aviso, uma chuva de balas caiu sobre ele, encerrando sua vida instantaneamente. Os assassinos exibiram o corpo de Emílio ao lado de uma notícia de jornal anunciando a libertação de Frank. Ao mesmo tempo, em um quarto de hotel, um homem chamado Jimmy organizava uma negociação de drogas com King Tito, um dos chefes do cartel colombiano. A conversa incessante de Jimmy irritou King Tito, que aumentou abruptamente o preço em 10%, pegando Jimmy de surpresa. Sem alternativa, Jimmy entregou uma mala para pagar pela mercadoria. No entanto, quando a mala foi aberta, revelou apenas absorventes femininos. Em uma fração de segundo, Jimmy abriu fogo contra King Tito e sua equipe, eliminando todos de surpresa. Após acabar com os colombianos, Jimmy e seu grupo se encontraram com Frank em outro quarto de hotel. Ficou claro que a equipe de Jimmy era responsável pela eliminação de Emílio. Frank era o líder deles. Dando as boas-vindas ao retorno de Frank, Jimmy informou que Emílio e King Tito haviam sido eliminados conforme as ordens recebidas. Além disso, todos os seus bens e dinheiro haviam sido tomados. Jimmy também informou Frank sobre uma reunião marcada com um intermediário chamado Delisio. Ansioso por mais informações, Frank preparou-se para partir para um sofisticado local de encontro. Lá, Frank foi recebido por seus advogados, vários políticos e um juiz distrital. Em seguida, confrontou Delisio e pediu sua ajuda para organizar uma reunião com um chefe do cartel chamado Clay. Frank fingiu querer retomar seus antigos negócios. Depois que Delisio foi embora, Frank levou uma conselheira chamada Jennifer para passear no metrô. Enquanto isso, Delisio chegou a um estabelecimento de apostas para encontrar Clay, que estava se divertindo com seus amigos. Delisio transmitiu a mensagem de Frank, mas Clay recusou qualquer possibilidade de encontro. Ele chegou a zombar de Frank por tentar se associar a traficantes de grupos rivais, afirmando que preferia fazer negócios apenas com colombianos. Clay dispensou Delisio imediatamente e pediu que ele transmitisse sua resposta. A história então nos leva para um vagão lotado do metrô, onde Frank e Jennifer conversavam tranquilamente. De repente, 3 marginais se aproximaram tentando intimidar Frank. Porém, ao perceberem a arma escondida sob seu casaco, ficaram aterrorizados. Em vez de machucá-los, Frank demonstrou compaixão. Entregou-lhes uma quantia em dinheiro e os convidou para encontrá-lo em um quarto de hotel. Após esse encontro, Frank e seus homens receberam informações de Delisio e partiram rapidamente para encontrar Clay. Frank deixou claro que, daquele momento em diante, todos os negócios deveriam voltar a passar por ele. Clay recusou novamente. Sem hesitar, Frank atirou nele e o eliminou. Depois disso, Frank convocou seus antigos associados para voltarem a trabalhar ao seu lado. Mais tarde, Frank visitou o prefeito da cidade para questionar por que os recursos destinados a um hospital no Bronx ainda não haviam sido liberados. O prefeito respondeu que não existia orçamento para isso e desafiou Frank a levantar sozinho 16 milhões de dólares. Surpreendentemente, Frank aceitou o desafio. Mesmo com os conselhos de seu advogado para abandonar a ideia, ele permaneceu determinado. Enquanto tomava uma bebida, 3 detetives chamados Tommy, Roy e Dennis apareceram de repente e o levaram embora. O advogado tentou intervir, mas foi ignorado. Os detetives conduziram Frank por ruas contrárias ao trânsito para evitar rastros e chegaram a um beco isolado. Lá, mostraram a ele um homem ferido e inconsciente chamado Henrico. Frank afirmou não saber nada sobre o assunto. Isso enfureceu os detetives, mas sem provas não puderam prendê-lo. Henrico era um dos chefes do cartel colombiano, e os policiais suspeitavam que Frank estivesse envolvido na eliminação dos 3 chefões anteriores. Enquanto isso, Delisio encontrou Wong, um líder da tríade chinesa, em um cinema para transmitir uma proposta de negócios feita por Frank. Wong exigia pagamento em dinheiro por um carregamento de aproximadamente 100 quilos. Sabendo que Frank não possuía recursos suficientes para pagar tudo de uma vez, Delisio sugeriu uma reunião entre os dois para chegarem a um acordo. No dia seguinte, Jimmy parou em uma lanchonete e distribuiu dinheiro para uma senhora idosa e seus netos. De repente, detetives e policiais apareceram tentando capturá-lo.
Cercado e sem rota de fuga, Jimmy foi preso. As acusações envolviam a eliminação de vários colombianos, sustentadas pelo depoimento de Enrico. Enquanto isso, Frank visitava o hospital do Bronx, que enfrentava sérias dificuldades financeiras. Ele voltou a discutir negócios com Wong, mas os dois não chegaram a um acordo sobre o preço. Frank propôs uma parceria para vender a mercadoria e dividir os lucros em benefício do hospital. Wong recusou e continuou exigindo pagamento integral em dinheiro. De volta ao hotel, Frank recebeu a notícia da prisão de Jimmy. Determinado a libertá-lo, ordenou que sua equipe resolvesse a situação imediatamente. Naquela mesma noite, Jennifer e o restante do grupo conseguiram tirar Jimmy da custódia. Os 3 detetives chegaram ao local e ficaram furiosos ao vê-lo sendo libertado. Jennifer avisou que, caso insistissem, o caso seria levado aos tribunais. Algum tempo depois, em Chinatown, Frank e seus homens localizaram membros das gangues chinesas. Eles atacaram sem piedade. Após o massacre, capturaram Wong e o forçaram a revelar todos os seus bens. Mesmo depois de entregar tudo o que possuía, Wong não foi poupado. Poucos dias depois, graças à generosa doação de Frank, o hospital do Bronx finalmente abriu suas portas ao público. A notícia enfureceu Dennis. Ele acreditava que Frank havia se tornado o verdadeiro rei de Nova York, enquanto a polícia permanecia impotente. Segundo Dennis, a lei favorecia homens ricos como Frank, tornando impossível derrotá-lo seguindo as regras. Por isso, propôs que um grupo de detetives partisse para uma ofensiva direta contra ele. Roy discordou completamente da ideia, mas Dennis ignorou suas objeções. Certa noite, em uma boate movimentada, os homens de Frank comemoravam enquanto ele fazia algumas ligações. Frank deixou claro que, daquele momento em diante, todos os negócios deveriam voltar a passar por ele. Clay recusou novamente. Sem hesitar, Frank atirou nele e o eliminou. Depois disso, Frank convocou seus antigos associados para voltarem a trabalhar ao seu lado. Mais tarde, Frank visitou o prefeito da cidade para questionar por que os recursos destinados a um hospital no Bronx ainda não haviam sido liberados. O prefeito respondeu que não existia orçamento para isso e desafiou Frank a levantar sozinho 16 milhões de dólares. Surpreendentemente, Frank aceitou o desafio. Mesmo com os conselhos de seu advogado para abandonar a ideia, ele permaneceu determinado. Enquanto tomava uma bebida, 3 detetives chamados Tommy, Roy e Dennis apareceram de repente e o levaram embora. O advogado tentou intervir, mas foi ignorado. Os detetives conduziram Frank por ruas contrárias ao trânsito para evitar rastros e chegaram a um beco isolado. Lá, mostraram a ele um homem ferido e inconsciente chamado Enrico. Frank afirmou não saber nada sobre o assunto. Isso enfureceu os detetives, mas sem provas não puderam prendê-lo. Enrico era um dos chefes do cartel colombiano, e os policiais suspeitavam que Frank estivesse envolvido na eliminação dos 3 chefões anteriores. Enquanto isso, Delizio encontrou Wong, um líder da tríade chinesa, em um cinema para transmitir uma proposta de negócios feita por Frank. Wong exigia pagamento em dinheiro por um carregamento de aproximadamente 100 quilos. Sabendo que Frank não possuía recursos suficientes para pagar tudo de uma vez, Delizio sugeriu uma reunião entre os dois para chegarem a um acordo. No dia seguinte, Jimmy parou em uma lanchonete e distribuiu dinheiro para uma senhora idosa e seus netos. De repente, detetives e policiais apareceram tentando capturá-lo. Cercado e sem rota de fuga, Jimmy foi preso. As acusações envolviam a eliminação de vários colombianos, sustentadas pelo depoimento de Enrico. Enquanto isso, Frank visitava o hospital do Bronx, que enfrentava sérias dificuldades financeiras. Ele voltou a discutir negócios com Wong, mas os dois não chegaram a um acordo sobre o preço. Frank propôs uma parceria para vender a mercadoria e dividir os lucros em benefício do hospital. Wong recusou e continuou exigindo pagamento integral em dinheiro. De volta ao hotel, Frank recebeu a notícia da prisão de Jimmy. Determinado a libertá-lo, ordenou que sua equipe resolvesse a situação imediatamente. Naquela mesma noite, Jennifer e o restante do grupo conseguiram tirar Jimmy da custódia. Os 3 detetives chegaram ao local e ficaram furiosos ao vê-lo sendo libertado. Jennifer avisou que, caso insistissem, o caso seria levado aos tribunais. Algum tempo depois, em Chinatown, Frank e seus homens localizaram membros das gangues chinesas. Eles atacaram sem piedade. Após o massacre, capturaram Wong e o forçaram a revelar todos os seus bens. Mesmo depois de entregar tudo o que possuía, Wong não foi poupado. Poucos dias depois, graças à generosa doação de Frank, o hospital do Bronx finalmente abriu suas portas ao público.
A notícia enfureceu Dennis. Ele acreditava que Frank havia se tornado o verdadeiro rei de Nova York, enquanto a polícia permanecia impotente. Segundo Dennis, a lei favorecia homens ricos como Frank, tornando impossível derrotá-lo seguindo as regras. Por isso, propôs que um grupo de detetives partisse para uma ofensiva direta contra ele. Roy discordou completamente da ideia, mas Dennis ignorou suas objeções. Certa noite, em uma boate movimentada, os homens de Frank comemoravam enquanto ele fazia algumas ligações.